a todos, né? Começamos agora o nosso 10º momento síncrono da disciplina Projeto de Elementos Estruturais de Aeronaves 1. Hoje a gente vai abordar um tópico novo, né? Que vai ser, na verdade, cobrado na avaliação somativa 2 e nas atividades dessa segunda parte do nosso curso. É um tópico sobre asas com seções variáveis, né? E nesta etapa aqui do curso, a gente vai dar continuidade às questões lá dos modelos simplificados. Vamos, basicamente, se fundamentar nas condições de equilíbrio para fazer estimativa de tensão normal e fluxo de cisalhamento nas minhas seções idealizadas. Agora, considerando, né, as seções de asa variáveis. Não do jeito que a gente estava tratando, né, pegando simplesmente uma fotografia de seção, ali constante, e fazendo determinação de fluxo de cisalhamento e centro de cisalhamento e determinação também de tensão normal distribuída nos booms. Agora a gente vai ver uma situação onde a gente tem variação da seção transversal da minha asa ou de qualquer outro elemento estrutural, não é? Como, né, no viés do modelo simplificado a gente faz estimativa, tá? Desses parâmetros, né? Fluxo de cisalhamento e tensão normal. Para isso, a gente vai trabalhar com 2 exercícios. Eu vou compartilhar aqui a minha tela, a gente vai direto lá para a lousa, né, virtual. E eu estou deixando disponível lá o... Eu estou deixando disponível... Cadê aqui? Deixa eu pegar a lousa. Eu estou deixando disponível... Oi, lousinha, cadê você? Ela sumiu? Deixa eu pegá-la aqui. Eu estou deixando disponível para vocês o slide, né? Para dúvidas, vocês postarem dúvidas aí em relação ao que vocês quiserem desse exercício e dos outros tópicos, tá? Então, deixa eu abrir aqui e fazer uma movimentaçãozinha aqui. Aí, perfeito. Só alguém confirma para mim se está tudo ok, se vocês estão conseguindo enxergar a lousa? Tá dando para ver, professor. Então, Sim, dá para ver. Então vamos lá. Então a gente está no exemplo 12 do nosso curso. Determinar as forças normais. Determinar as forças normais. Hoje não vai ter esse problema de cair. Ontem, em mecânica dos sólidos, funcionou super bem nos reforços. É tanto que ontem, coitados, eles sofreram, porque foi tanto exercício. Mas é bom, né, que muitas vezes vocês reclamavam no presencial que a gente não tinha tempo para fazer exercício e amadurecer sobre os pontos, né, que a gente estava tratando. Agora não, agora a gente está fazendo bastante exercício. Determinar as forças normais nos reforços e o fluxo na alma da seção. Na alma da seção. Central da viga indicada. Então, olha só. Vou colocar aqui a figura, não é? Porque não tem como eu concorrer com uma figura prontinha. Fica mais fácil para vocês visualizarem e eu não fico aqui me matando e perdendo tempo para fazer uma figura. Então, a gente tem aqui essa... Deixa eu ver se eu consigo... Opa, deixa eu ver se eu consigo recortar ela aqui, a figura. Vou recortar aqui para ficar... Pronto. Ok. A viga é essa. Tudo bem? Eu tenho aqui, não é, as seções transversais da viga variando em relação a x. Observe aqui que os reforços eles têm agora uma inclinação em relação ao eixo x. Se vocês viram o vídeo da teoria, né, desse ponto, vocês enxergam agora que não somente o fluxo de cisalhamento na alma, né, gerado pela flexão, contribui para o equilíbrio da força cortante. Na verdade, as forças, né, projetadas desses reforços, né, as forças normais
desses reforços projetados na direção y também ajudam, não é, no equilíbrio da força cortante aí total na minha seção gerada pelo carregamento externo. Ou seja, a força cortante ela tem que estar equilibrada, né? A força cortante gerada pelo carregamento externo ela vai estar equilibrada pelo fluxo que surge, o fluxo de cisalhamento que surge na flexão e as contribuições das forças dos reforços projetados na direção y. Tá? Mas quem não estudou, quem não viu os vídeos, minimamente a gente vai tratar isso daqui. A seção, não nessa posição central, ela tem essa configuração aqui original de áreas nos booms, mais a espessura da alma. Ou seja, ela não está completamente idealizada. Aí a gente vai processar a idealização para fazer o quê? Levar a contribuição da parede da alma da viga para essas áreas localizadas aí, fazendo a condição, né, da seção central aí idealizada, né, plenamente. Mas antes de fazer isso, vamos determinar, não o momento fletor nessa seção central, né, porque o que a questão me pede é determinar as forças normais nos reforços e o fluxo na alma da seção central. Então, o que a gente... Uma pergunta, né? Essa seção ela é simétrica, né? Sim. E aí, para a gente fazer a estimativa de tensão normal, a gente vai utilizar aquela fórmula mais compacta. E a gente já sabe que para fazer a estimativa de tensão na direção x, eu preciso obrigatoriamente do momento fletor. Então, por isso, né, como o primeiro momento aqui desse exercício, é a determinação dos esforços aqui que a gente tem, ó, né, no engaste, né? E depois calcular o momento fletor na seção central. Então, eu preciso aqui, né, descobrir essa reação em y e a reação de momento, né, sei lá, se eu chamar esse ponto aqui de A, eu vou colocar RY em A e esse momento em A aqui do engaste. Então, para determinar a reação vertical em A, basta eu processar o somatório das forças em Y, 0, e aí eu vou ter menos RYA, né? Considera o equilíbrio, você pode assumir que o Y é para cima, tá? Não tem problema nenhum. Mas como eu estou colocando o Y para baixo, eu vou seguir o equilíbrio nessa direção aí. Mas você pode fazer o equilíbrio aí na sua cabeça, né? Y para cima e vai embora, não tem problema nenhum. O y para baixo e o x nessa condição, né, é só para a gente recuperar a fórmula de flexão dentro de uma lógica que comumente eu apresento em mecânica dos sólidos. Veja que aqui a gente fugiu, né, não, tá certo, tudo bem. Né, a gente está na mesma situação, né, porque aí no plano da seção transversal, né, que é de baixo, aqui eu vou ter realmente YZ. Né, aqui embaixo, né, eu vou estar com a mesma situação original que a gente, né, definiu no nosso curso para recuperar aquela expressão, né, que é o sigma x, é o momento inércia vezes a posição y, né, nessa apresentação aqui, né, nessa apresentação, né, que a gente destacou já nos momentos síncronos e no material anterior, tudo bem? Então vamos lá. Então eu tenho somatória das forças em y0, então eu tenho menos RYA mais os 20 kN, isso daqui igual a 0, então eu tenho que o RYA vai me dar 20 kN, e para eu calcular, né, o momento, eu aplico o somatório dos momentos, por exemplo, em A, igual a 0, e calculo essa reação de momento. Vamos lá. Então, eu tenho MA, não é? Que é a reação, usando a regra da mão direita, depois menos 20 vezes o braço, que é 200, isso daqui igual a 0. Então, eu tenho que o MA ele vale 4.000 kN/cm. Tudo bem? Então, até aqui não tem novidade alguma para vocês, isso é conteúdo lá das disciplinas básicas, né?
do nosso curso. E o objetivo agora, né, é avaliar o esforço de momento fletor, né, e de força cortante na minha seção central, né, que é a seção pedida para análise. Então, na seção central, eu vou colocar aqui a situação como se fosse analisada pelo eixo, tá? Só para... Tá, tudo bem, vai. Vamos deixar de preguiça e fazer a coisa certa, tá? Vamos colocar assim, ó, né? Então, eu tenho aqui a seção central, S. Eu tenho as minhas reações aqui, que vale para cima 20 kN. E esse momento aqui de 4.000 kN/centímetro, né? O momento no sentido anti-horário. Eu tenho esse braço daqui, que é a seção central, valendo, né, 100 centímetros. E aparece aqui os esforços, seguindo aqui a notação positiva que você... Aí eu estou utilizando a notação que eu costumo, né, aplicar lá em mecânica dos sólidos. Eu não sei a notação que o seu professor que você fez de mecânica dos sólidos, mas tudo bem. No final dá tudo certo. Então, para eu calcular agora a cortante, basta eu aplicar o somatório das forças na direção y. Aí, se você quiser colocar o y para baixo, tudo bem, né? Continua aqui com a mesma lógica, somatório das forças em y0. Então, eu tenho, né, para baixo é positivo, então é menos 20, menos V igual a 0. Então, na verdade, a minha cortante V vale menos 20 kN. Então, na verdade, a cortante aqui, né, o sentido dela, não é de cima para baixo, é de baixo para cima, tudo bem? Então, você pode aqui, na verdade, pegar, né, o valor de 20 kN e colocar a flechinha, né, associando aí isso daqui, olha, cuidado, tá? Para a seção que eu cortei e à esquerda, né? A gente tem que enxergar o seguinte, né, que eu tenho a seção aqui à esquerda e eu tenho a seção à direita, o restante da estrutura que ficou. Então, eu sei que o cortante aqui, ele está para cá. E para eu atender o princípio da ação e reação, à direita, ele está para cá. Tá? Tudo bem? Então, essa flechinha daqui e esse resultado daqui é para uma seção aqui, ó, caracterizada à esquerda. Para eu calcular o momento, eu tenho que obrigatoriamente aplicar o somatório dos momentos na seção igual a 0. Isso por quê? Porque eu evito entrar com essa função força cortante aqui no processo de cálculo, né? Porque se eu colocar aqui somatório dos momentos, por exemplo, em A, que foi esse ponto aqui originalmente que a gente denominou, a força cortante está presente na seção e a força cortante ela me produz momento em A. Então, para evitar isso, quando você vai determinar momento, você sempre faz somatório dos momentos na seção. Então, quem é que me dá momento? Né? O V não dá, porque ele passa pela seção. Essa força de 20 kN, utilizando a regra da mão direita, ela é negativa, né? Menos 20, vezes o braço de 100, depois mais o momento de 4.000. E o próprio momento que eu quero descobrir, né? Que é esse daqui, né? Na regra da mão direita positivo, m igual a 0. Então, eu tenho aqui que na seção à esquerda, o meu momento, ele vale, isso daqui me dá 2.000, menos 2.000 mais 4.000 dá 2.000 positivo, eu passo para o outro lado, ele me dá menos 2.000 kN/centímetro. Isso significa o quê? Que, na verdade, né, eu assumi que seria tração embaixo, positivo, né, e está me dando negativo, então, realmente, aqui ó, o que eu tenho de momento na seção é tração em cima. Né? Opa, é tração em cima, né? Então, é esse o momento aqui que eu tenho. E para eu atender o princípio da ação e reação, se eu pegasse para analisar do lado direito, né, o momento, né, positivo, ele seria, né, o momento seria, na verdade, esse daqui. Né? Esse daqui, por convenção, ele é negativo. Né? O valor dele ele é negativo porque ele traciona em cima. Perfeito. Então, de posse desses valores, eu vou, antes de determinar a tensão normal, eu vou fazer o cálculo aqui, ó, o cálculo da contribuição da alma para processar a idealização. Só lembrando aqui, ó, vou colocar de novo aqui a figura.
vou colocar... Ah, mas eu acho que eu tenho aqui... É, isso mesmo. Deixa eu cortar, recortar. Vou colocar aqui a figura aqui que eu quero, que é a alma. Ó, olha só. Então, o que a gente, na verdade, quer fazer na seção transversal central é completar o processo de idealização, ou seja, levar o efeito da espessura da parede, que transmite tensão normal, para os booms dentro daquela lógica de simplificação que a gente deu. Como a estrutura, né, é simétrica, esse processo de caracterização do modelo simplificado, ele fica né, mais fácil por conta que, para calcular, né, por exemplo, essas áreas novas aí, por exemplo, a área 1, ela vai ser dada por quem? É a espessura da parede, é só vocês lembrarem lá da fórmula, que é 0,2, né, vezes o comprimento da mesma, que é 30, dividido por 6, vezes 2, mais, aí é sigma 2 dividido por sigma 1. Ó, o que é que acontece? Como a estrutura ela é simétrica, a estimativa de tensão normal ela vai ser governada por essa expressão aqui, não é? Momento, inércia em Z vezes Y. Tá? Então, eu vou ter o sigma 2 e vou ter o sigma 1 analisado por essa expressão daqui. Né? Como o M e o IZ na seção eles são constantes, não é? Eu fico aqui, né, na verdade, como razão de sigma 2 e sigma 1, a razão né, do Y na posição 2 sobre o Y na posição 1. Tudo bem? E o Y positivo é para baixo. Então, o Y na posição 2, ele vale, né, e aqui eu tenho o centroide, né? Então ele vale a metade disso daqui, então é 15 positivo. E o Y na posição 1 vale menos 15. Tá? Vale menos 15. Então a gente tem aqui que o A1 ele vale 1 centímetro quadrado. Tá? E o A2, né, se você fizer, é só trocar, não é? Vai ser menos 15 para cima e 15 para baixo. Tá? Então, ele vai me dar também o mesmo valor de 1 centímetro quadrado. Isso vocês já praticaram. Né? Na lista, eu acho que justamente 4 de vocês, essa questão da idealização. Então, essa seção agora idealizada, né, ela vira né, essa condição aqui. Eu tenho agora espessura nula, né? Aqui eu desconsidero né, agora a minha espessura, e a área dos booms 1 e 2, ela passa de 4 para 5, né? Que é 4 mais 1. 4, a área de reforço original, mais 1 desse processo de idealização, ficando agora com a área concentrada de 5 centímetros quadrados em cima e 5 centímetros quadrados embaixo. Bom, como é que eu faço para calcular a inércia né, dessa seção idealizada? Muito simples, eu preciso simplesmente transportar tá, a inércia dessas áreas concentradas. E o transporte é justamente quem? A área vezes a distância né, do eixo que passa pela área em relação ao eixo centroidal aqui dessa figura, que está a 15, não é? Está a 15 centímetros de cada uma dessas áreas. Então, a inércia dessa seção, ela vai ser dada por duas áreas, né, vezes 5 vezes 15 ao quadrado. Eu estou multiplicando por 2, né, porque, veja, essa distância aqui seria uma positiva e uma negativa, mas como está elevada ao quadrado, não vai mudar aí a conta, então por isso que eu estou multiplicando duas vezes. Então, eu tenho aqui né, 2.250 centímetros a quarta. Com a inércia calculada e com o momento calculado, eu posso agora né, processar o cálculo das forças normais nos reforços inicialmente não é, calculando não é, a componente
a componente normal, a componente na direção x é dessa força, porque veja, você tem que lembrar, vou colocar aqui a figura novamente. Olha só. Vou colocar a figura novamente. Os reforços agora, eles não estão na direção x. Eles estão inclinados em relação à direção x. Mas eu sei ainda, né, que a tensão normal aqui em x, a tensão normal em x, ela pode ser calculada. Né? A tensão normal em x é algo, né, na direção x. Tudo bem? Ok? Então, aqui eu vou ter uma tensão normal, mas na direção x. Então, essa expressão que a gente vai colocar agora, ela me dá, na verdade, a componente na direção x dessa força, né, depois que atua normal aqui, ó, a seção do reforço, que está inclinada. Tá? Eu tenho o reforço aqui inclinado e a força normal é essa daqui, né, ó, normal perpendicular aqui, ó, à direção inclinada do reforço. E o que a gente está aqui, ó, calculando é, inicialmente, essa componente da força, só que é na direção x, que vem da tensão na direção x. Tudo bem? Então, vamos lá. Então, na verdade, o sigma x1, né, ou seja, a tensão normal na posição 1, na direção x, na posição 1, né, na área 1, que é a área acima, ela vai ser dada pela expressão momento, inércia em z, que a gente já acabou de calcular, vezes a coordenada y do ponto 1. O momento, né, ele é negativo, né, na convenção, né, de sinal. Por quê? Porque ele traciona em cima, ou seja, essa fórmula daqui, nesse sinal, ela só faz sentido, né, para a convenção de sinal que foi estabelecida. Então, é menos 2.000 sobre 2.250, que é a inércia, vezes a posição y, né, vezes a posição y do ponto 1, que é negativo, me dando menos 15. Isso daqui me dá 13,33 quilonewton por centímetro quadrado. Veja que faz todo sentido, né? A carga está de cima para baixo, então, né, esse reforço aqui ele está tracionado e essa tensão na direção x tem que me dar tração. Ou seja, a física que a gente recupera com coerência, né? Por quê? Porque tração é positivo, né? Ela faz sentido com uma fórmula que está totalmente coerente com a convenção que eu estabeleci. Cuidado que tem livro que tem menos aqui na própria fórmula. Então, a gente já discutiu, né, sobre isso. Né? Já destacamos essa importância da convenção, para não dar nó na nossa cabeça. Eu já comentei que cada livro traz a sua convenção, e é isso mesmo. Momento, inércia em Z, vezes Y2. Né? Teve até, né, Rafael, uma situação aí que eu coloquei de exemplo, que por conta dessas questões de nomenclatura, né, a questão estava errada lá no questionário e eu não vou penalizar vocês, né, vou dar ponto para todo mundo. Mas foi bom o Rafael ter trazido aqui e ter explicado. Então, vamos lá. O sigma x na posição 2, ele vai ser dado por menos 2.000 vezes agora a coordenada positiva, dividido pela inércia, que é 2.250. Isso daqui vai me dar compressivo, coerente com o que a gente já esperava, observando a carga externa e a própria, né, figura em questão. Veja que a gente não calculou ainda a força normal. O que a gente vai calcular agora é a força no reforço na direção x. Como é que eu faço isso? Fácil. P de x1 é a tensão vezes a área. Tudo bem? Porque tensão normal, né, no caso de barra sobre força normal, é a força normal dividido pela área da seção transversal. Então, a força na direção x, eu pego a tensão na direção x e multiplico pela área, tá, de reforço, me dando aqui 66,5 kN.
tá? E fazendo algo similar, eu vou ter px2 compressivo menos 66,5 kN. Então, eu tenho aqui tração, né? Aqui compressão. Veja que não é aqui nessa posição, é na posição central. Eu acho que eu tenho uma figura que explica isso daqui. Deixa eu colocar a figura. Deixa eu colocar a figura para ver se a gente consegue visualizar isso melhor. Eu acho que é essa figura 2 aqui. Vamos lá. Ai. Vamos, volta. É essa figura daqui, ó. Então, é essa figura, essa deixa eu recortar. Então, olha só, nessa seção transversal, né, segundo o que a gente calculou, né, a gente tem essa px1 aqui, tudo bem? A gente tem essa px2 já nos sentidos, né? A gente pega elas em módulo agora, né? Porque aqui já está compressão, aqui já está tração, né? A gente, na verdade, quer esse valor aqui, ó, né? De P1, né? Mas para eu calcular P1, eu preciso calcular essa outra componente. E essa outra componente, ela sai fácil, por quê? Porque na estrutura original, eu tenho aqui, ó, como calcular esse ângulo alfa, né? Eu tenho como calcular esse ângulo alfa lá da estrutura original por tangente, né? Tangente de alfa, ele vai ser, né, 10, né, por 200. Isso daqui você, né, deixa eu voltar lá para, né, ó, essa metade daqui, né, ó, 10, né, por essa medida daqui, não é? Tangente, cateto oposto, porque eu tenho essa medida daqui toda de 40 menos 20, vai sobrar 20, é 10 para baixo, 10 para cima, tangente, cateto oposto, 10 sobre 200, cateto adjacente, tá? Então, 10 sobre 200. Então, eu já tenho essa tangente. Se isso daqui é alfa, isso daqui, olha só, também é alfa, né? Também é alfa, e com esse alfa eu consigo calcular aqui, ó, né, o PY1 por essa expressão, né? Tangente de alfa é o PY1 sobre o PX1. O PX1 a gente tem, a tangente de alfa a gente tem, então o PY1 ele vale o PX1 tangente de alfa. Isso daqui me dá 66,5 vezes 10 dividido por 200. Isso daqui vai me dar 3,33 kN. Da mesma forma, eu consigo calcular o PY2, que vai me dar menos 3,33 kN. E, finalmente, né, por Pitágoras, né, eu consigo calcular P1 em P2. Né? Então, na verdade, eu vou ter aqui P1 vai ser igual a menos P2, que vai ser igual a raiz de 66,5 ao quadrado mais 3,33 ao quadrado, isso daqui me dando 66,58 kN. Então, a primeira parte do problema ele foi determinado, né, que ele queria justamente a força normal nos reforços nessa seção. Já encontramos. A segunda parte da questão, ele me pede o fluxo na alma da seção. Da teoria, né, que foi apresentada, vocês viram que o fluxo, né, que a força cortante agora que age aqui nessa seção, ela não é equilibrada somente a força cortante, né?
nessa seção, ela não é equilibrada somente pelo fluxo da flexão. Por quê? Porque eu vejo agora que essa força normal aqui, nesse reforço inclinado, ela tem uma componente também na vertical. Então, ou seja, o equilíbrio da força cortante, além do fluxo na seção que agora eu estou chamando de S, tá? Para diferenciar do V, não é? Porque lá quando a gente tem a seção comportada, não é? O fluxo, a força na vertical resultante do fluxo é o próprio V. Não é esse caso aqui. É tanto que lá naqueles exercícios lá de determinação de centro de cisalhamento de seção aberta ou fechada, né, a gente sempre tem que a resultante da força vertical que passa no plano de simetria, ela sempre é a força cortante, né, para a gente obter o equilíbrio. Porque aquelas expressões todas elas foram obtidas do equilíbrio. Nessa situação agora de seção variável, a gente não tem mais isso. Tá? Então, eu vou ter aqui esse valor S que vem do fluxo na flexão mais a componente PY1 mais a componente PY2. Tá? A força cortante a gente já determinou na seção. Não é? Na seção, não é? A direita, não é? Ela é para cima, não é isso? Equilibrando aí, não é? Tá vendo? Ela equilibra, né? Ela me deu para cima, não foi? É só você olhar lá o cálculozinho que a gente fez, né? Ela equilibra realmente o restante, né? Que vem da flexão, que é essa força mais, né? o S que a gente quer determinar, né? Justamente para entrar depois na fórmula lá de fluxo na flexão e calcular realmente agora o valor desse fluxo, né? Porque agora eu não posso colocar o V, eu não posso o que é que eu estou falando? Deixa eu aproveitar aqui essa areazinha. O que é que eu estou comentando? Eu não posso agora, para calcular o fluxo, colocar o V, né, sobre Z, não posso fazer isso, né? Não posso fazer isso, porque o V agora não vem somente, não equilibra somente, né, isso daqui. Veja que eu tenho outras parcelas. Então, na verdade, eu estou querendo calcular esse valor daqui, que é justamente o elemento novo que vai compor essa expressão, né? Ou seja, o que eu tenho aqui agora como Q, né, vai ser S inércia em Z vezes o momento estático da seção. Por quê? É justamente o S que é a força, né, atuante na alma, né, na flexão. Não a força cortante total, porque a força cortante total ela vai ter uma contribuição desse valor, mas a contribuição de dois elementos aqui que vem dos reforços inclinados. Tá? Então, a gente já conhece quem é PY1 e PY2, a gente já sabe quanto equivale o meu V, então a gente facilmente consegue aqui, deixa eu colocar aqui uma outra coisinha, vou colocar de novo, né? O V vai ser o S mais o PY1, que vale 3,33, mais o 3,33, o V vale 20, e aí facilmente eu consigo calcular o meu S aqui, valendo 13,34 kN. E, finalmente, eu consigo calcular, né, o fluxo de cisalhamento nessa seção aqui, né, central, dado por quem? Por S e Z, e o momento estático da seção. Então, eu tenho 13,34, a inércia 2,250, e o momento estático vai ser quem? A área vezes a distância, até o CG, né, o centroide aí da minha seção. Isso daqui valendo 0,45 kN por centímetro. Tudo bem, gente? Então, agora a gente... Professor, Oi. aquele PY2 não era negativo? Como? O PY2?
Ó, o que eu estou fazendo agora é uma composição vetorial. Ó, os dois estão para baixo, tá? O que eu falei... Então esse negativo é Não, só em relação a essa força aqui, não é? Não, o que a gente está colocando aqui, eu vou repetir. Cuidado com as convenções. Cuidado com as convenções que me associam o que representa a força. E depois, quando você desenha um diagrama de corpo livre, que você coloca efetivamente a física do que está acontecendo ali, você esquece o sinal. O que é que acontece? Esse momento, ele me traciona esse reforço, não é? Tá aqui, ó. Essa força não é a força que puxa o reforço? Não está tracionando ele? Concorda ou não? Sim ou não? Sim. E aí, quando eu projeto essa força na direção x e na direção y, elas estão aqui com sinais. Né, ó? Essa na direção x, né, da esquerda para a direita, e essa na direção y. Tá, ó, tá para baixo. Essa força P2 aqui normal, ela é o quê? Originalmente ela é de compressão. O sinal indica isso. O sinal de P2 indica que ela é de compressão. Mas quando eu já coloco que ela é compressão aqui no diagrama de corpo livre, eu não carrego esse sinal. Eu carrego a condição vetorial dela. Então, a condição vetorial dela é de empurrar aqui o reforço. E ela é projetada na direção x aqui da direita para a esquerda. É tanto que, né, o equilíbrio em x se mantém, né, ó, somatório das forças em x, isso vai matar com isso. E quando eu projeto ela na direção y, ela é de cima para baixo. Você está entendendo? Entendi, sim. Então, e aí o que é que acontece? O equilíbrio da estrutura ela tem que estar posta. Essas forças agora elas têm que estar equilibradas na seção. E qual é a força que aparece? Aparece a força cortante na seção. Essa força cortante na seção ela tem que estar equilibrada pelo conjunto de elementos que aparecem aqui. Então, eu tenho uma PY1 que é para baixo, eu tenho uma PY2 que é para baixo, e eu vou ter esse fluxo aqui realmente de cima para baixo. Obrigatoriamente. Ou seja, quando eu não tinha esses reforços inclinados, o que é que eu tinha sempre? V é igual à força resultante do fluxo na seção. Não é isso? Lembram dos exercícios? Quer que eu puxe aqui um para vocês lembrarem? Ó, vou puxar um aqui para vocês lembrarem. Olha, o último exercício que eu fiz foi esse daqui. Ó. Essa seção não é variável. Né? É essa seção aqui. Ó. Né? Ó, é essa seção aqui. Constante. Ela é toda constante. E a gente pegou uma fotografia. Quando a gente fez o cálculo, né, do centro de cisalhamento, a gente já sabe que a força resultante na vertical, ela vai me dar quem? Ó? Ela vai me dar o V. Isso daqui a gente fez várias vezes. Ela me dá o V. Né? Então, eu sei que na expressão aqui que eu utilizo aqui, ó, no equilíbrio, o que vem aqui é o V. Isso aqui está equilibrado, ou seja, a força resultante desse conjunto de fluxos, né, na flexão que agem na minha seção, a resultante deles na vertical, obrigatoriamente, para essa situação, tem que me dar o V. Senão a estrutura não está equilibrada. E se eu perco o equilíbrio, como é que eu consigo recuperar essa fórmula? Essa fórmula? Se essas fórmulas elas foram geradas pelo equilíbrio. Você está me entendendo? Não tem como. A coisa tem que estar equilibrada. Tá? Quando a gente vem para essa situação agora, né, com o reforço inclinado, a gente não consegue equilibrar a cortante simplesmente com a resultante na vertical do fluxo, que é com S. Por quê? Porque eu vou ter uma contribuição, né, de força na vertical do reforço. Está aqui, ó. Vetorialmente eu enxergo. Então, isso obrigatoriamente tem que ser igual a isso. Se não for, tem alguma coisa errada. O equilíbrio na seção tem que ser posto. Né? É tanto que você lá, quando estuda mecânica dos sólidos, o que é que acontece? Qual é a relação que você tem, por exemplo, entre esforço e as componentes de tensão? Né? Ou seja, as componentes de tensão integradas, ela é igual ao esforço, não é? Ela tem que equilibrar o esforço, porque senão não faz sentido. Está tudo equilibrado ali.
Se você olhar a tensão normal, a integral, né, de sigma, força normal, né, a integral de sigma x no dA tem que me dar a força normal na seção resultante, senão tem alguma coisa errada. Né? Na flexão, né, a mesma coisa, né, o momento tem que ser equilibrado lá, né, pelo sigma x vezes o y no dA. É essa fórmula que me gera aquela fórmula aqui que a gente vem aplicando para calcular, né, o estado tensional na flexão em seções simétricas. Tudo bem? Então, mas isso é muito comum. Né? Quando eu dou mecânica dos sólidos, por exemplo, que dou treliça, eu falo, gente, esquece esses sinais. Esquece essas convenções de sinais para as barras de força normal de treliça. Chama uma de cobra e chama outra de tatu. A comprimida é cobra e a tracionada é tatu. E coloca C e T. Por quê? Porque o aluno faz uma confusão danada. Né? Ele quer levar o sinal da conta para a representação, né, real física do que é uma barra tracionada. Não. Se você já colocou que ela está comprimindo, então aquele sinal da convenção ela perde sentido. O que eu vou observar aqui é a condição vetorial do equilíbrio. Posto. Perfeito? Ficou mais claro agora? Ou não? Ou só confundiu? Sim. Deu para entender? Uma coisa é a convenção, não é? Outra coisa é quando você exprime vetorialmente, né, um diagrama de corpo livre, e aí os sinais somem. Né? O que eu vou fazer é composição de equilíbrio de vetores. Tá? Qual é o exemplo agora? É o exemplo 13? Exemplo 13 do curso. Vamos lá. Exemplo 13 do nosso curso. Então, a gente vai fazer agora uma situação de viga, né, com esforço variável, né, ou seja, seção variável, né, ao longo do X, só que seção fechada, tá? A gente vai trabalhar com uma viga caixão de seção fechada, ela já idealizada. Então, exemplo 13. Então, a figura ilustra um caso. E como prometido, essa questão aqui ela vai me ajudar no entendimento de determinação de centro de cisalhamento de seção fechada, unicelular, no caso. Um caso de viga com altura e largura variável. Com altura, largura, linearmente variáveis submetida a uma força concentrada em sua extremidade livre. A qual provoca solicitação de flexão e de torção. A gente já vai ver por quê. O que se pede agora é determinar,
né? Determinar as forças normais nos reforços e os fluxos nas paredes da seção central da viga. Então, de novo a gente vai trabalhar com a seção central da viga. Olha só, vou colocar aqui a figura. Não sei se vai dar. Se não der, a gente... Vou colocar aqui a figura 3. Vou recortar. Não ficou boa, né, a figura? Eu vou colocar lá na próxima página, vai. Vou colocar a figura aqui. Agora eu vou recortar. Porque são várias figuras, tá? Eu tenho essa figura, né, primeira, onde eu mostro a viga caixão, que a gente vai analisar, tá? Ela tem, né, variação, como falou, né, linear de altura e largura. Essa daqui é uma vista superior, tá vendo? Eu tenho aqui o sistema, ela não está muito, né, boa aqui de visualização. No caderno ela vai melhorar, mas eu tenho aqui o eixo X, né, longitudinal aqui, ó, da viga, caixão, o eixo Y, né, para baixo e o eixo Z, né, da direita, né, para a esquerda, né, porque você faz a regra da mão direita, né, de Y para Z você entra com um X, né, né, o polegar vai na direção X. Aí eu destaco aqui, tá vendo, esse ângulo beta desses reforços aqui, ó, dessa vista superior, e eu vou colocar uma outra figura que ele vai me mostrar uma vista lateral aqui, ó. Então, deixa eu pegar aqui outra figura. Ele vai me mostrar, né, ó, deixa eu cortar aqui. Ele vai me mostrar uma vista lateral da figura e também vai me mostrar a característica aqui, ó, da seção central de análise. Veja que a seção central de análise ela tem dupla simetria, tá? Porque aqui embaixo esses reforços, tá? É uma informação, tá? Ela tem dupla simetria, né? Eu vou ter, claro, porque do que a gente estudou em termos de determinação de centro de cisalhamento, obrigatoriamente a seção tem que ter um plano de simetria. E nesse caso ele tem dois, né? Então a gente já sabe que o centro de torção ele se encontra aqui, ó, no centroide da própria seção, né? Nessa posição aqui. Então aqui eu tenho 9 centímetros quadrados no reforço 6 e 1, eu tenho 12 centímetros quadrados no reforço 5 e 2, a seção já está idealizada, e eu tenho 9 centímetros quadrados no reforço 4 e no reforço 3. Então ela tem dupla simetria, tá? Tanto simetria na direção Z, né, e tanto simetria na direção Y, então a gente já sabe que o centroide está aqui. Só que tá difícil de ver, né? Mas a carga ela está aqui, ó. Deixa eu ver se eu dou uma... A carga ela está aqui, ó, 100 kN nesse reforço, né? Não nesse reforço da seção central, ele está aqui na extremidade livre da viga, né? Na correspondência do reforço 1, né? Desse reforço 1 lá da seção central, tudo bem? Então, como essa força vertical, o plano da força de carregamento, né, tá fora, né, dessa posição aqui, ó, né? Ou seja, está fora da posição do reforço 2 e 5, que é onde se encontra o centro de cisalhamento, né? Essa força daqui ela vai me provocar flexão e vai me provocar torção, tá?
Obrigatoriamente as duas coisas. E aí a gente vai ver como é que a gente vai, na verdade, conseguir, né, fazer a estimativa de tensão normal e de fluxo de cisalhamento para essa situação, principalmente fluxo de cisalhamento, né? Nessa situação que eu tenho, na verdade, aí uma contribuição da força cortante e do momento de torção que age na minha, né, na minha estrutura como um todo e também especificamente na seção transversal de análise. Uma outra vista que eu destaco aqui, ó, é a vista lateral, como eu comentei, né? Aqui eu tenho esse alfa destacado aqui que ele, né, coloca. Eu tenho que essa medida daqui vale 40, né? Essa medida daqui de altura vale 80. Com isso tudo, eu já consigo resolver o meu problema, tá? E aí eu vou recuperando essas figuras caso seja necessário. O primeiro ponto, igualmente ao caso anterior, é calcular, né, o momento de flexão solistante na seção central, né? Na seção central, né, eu vou ter aqui como momento, né, veja, é a mesma coisa, tá? Eu tenho uma carga de baixo para cima, então aqui no eu vou colocar aqui como se eu tivesse uma viga sendo analisada pelo seu eixo, tá? Tudo bem? Então, só para facilitar aqui as coisas, tá? Então, só para facilitar aqui as contas, eu tenho a minha viga aqui que está engastada, e eu tenho uma carga de baixo para cima, né, que vale 100 kN. Né, a medida toda, né, ela vale 400. Né, ela vale 400. E o que a gente quer fazer aqui, ó, o que a gente quer 400 centímetros. E o que a gente quer fazer aqui é calcular algo, né, relacionada à seção central, que está aqui a quanto? A 200 centímetros. Então, para eu fazer a determinação dos esforços nessa seção, eu vou pegar a esquerda da seção, que eu não preciso nem me preocupar em calcular aqui reação de apoio, tá? Então, eu fico, né, com a carga de 100, kN, a minha seção à esquerda, né? E aqui eu vou colocar a convenção de esforço positivo. Se a conta me der negativo, eu sei que é o sentido contrário que eu assumi aqui, tá? Então, eu vou ter aqui uma distância de 200 e vou fazer, né? Vou pegar um vermelhinho diferente. Somatório, né, das forças numa direção y aqui vertical qualquer, sei lá, né, igual a zero, eu vou ter 100 positivo menos V igual a zero, então eu sei que V vale 100 kN e eu sei que realmente é de cima para baixo numa seção à esquerda, tá, de análise. E somatória dos momentos na seção S igual a zero vai me dar quem? O menos 100 vezes o braço de 200, mais o próprio momento M, utilizando a regra da mão direita, isso daqui igual a zero. Então, o momento, ele me dá positivo mesmo. 20.000 kN centímetro. Então, e era já de se esperar, né? A viga tem uma carga de baixo para cima, então o momento vai tracionar embaixo. Dentro do que a gente fez, né, similar à questão anterior, dentro da lógica de analisar essa seção aqui central, eu quero calcular o momento de inércia da seção IZ. Olha só, vou recuperar aqui a figura de novo. Eu acho que é a figura... Deixa eu recuperar aqui. Não, não é essa. É a figura 4. Eu vou pegar aqui, vou cortar.
Vou pegar aqui, ó. Quero pegar só a seção central. A seção central no sentido do cálculo, aqui, ó, do cálculo da inércia. O que é que eu vou fazer? O transporte, né? De duas áreas, duas vezes, né? Já vou multiplicar por 2, né? Duas vezes, né? 9 vezes 30 ao quadrado, 12 vezes 30 ao quadrado, mais 9 vezes 30 ao quadrado. Na verdade, eu posso pegar 9 e multiplicar, né, por 4, tá? Então, é isso que eu vou fazer. Então, no cálculo da inércia, aqui, ó, a inércia em Z, eu vou ter 9 vezes 30 ao quadrado vezes 4, porque é 2 aqui e 2 aqui, mais 12 vezes 30 ao quadrado vezes 2. Isso daqui vai me dar uma inércia de 54.000 centímetros a quarta. O produto de inércia é nulo, não é? Eu já sei que essa seção é simétrica, na verdade duplamente simétrica. Então, eu sei que a determinação da tensão normal, né, na direção x, ela é dada pelo momento na seção, inércia na seção, vezes a posição y na altura dos reforços, né? Ou seja, a posição y na altura dos reforços 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então, vou colocar aqui de novo a figura. Então, eu sei que os reforços embaixo, né, ó, eu sei que os reforços embaixo, os reforços 1, 2 e 3, eles estão tracionados, né, e os reforços 4, 5 e 6, eles estão comprimidos. Então, né, o que eu vou calcular aqui é o sigma x nos reforços 1, 2 e 3, que eles vão ter o mesmo valor, que vai ser dado pelo momento, né, 20.000, dividido pela inércia, 54.000, vezes a posição desses reforços, que é em 30. Isso daqui igual a 11,11 kN por centímetro quadrado. Isso daqui me dando uma tensão de tração. Nos reforços, nas posições 4, 5 e 6, né, 4, 5 e 6, a gente tem, na verdade, o mesmo valor, só que de compressão, né? Mas a gente pode colocar aqui a expressão, menos 20.000, 20.000 dividido por 54.000 vezes o menos 30, isso daqui me dá menos 11,11 kN por centímetro quadrado. Considerando cada uma das áreas de reforços, né, e segundo, né, o eixo x, a gente consegue, igualmente ao exercício anterior, determinar, né, px1 e px3, né, porque px1 e px3 eles vão ser iguais porque eu tenho a mesma área de reforço, 9 e 9. px2 não, px2 eu tenho uma outra área de reforço. Ele vai ser 11,11 vezes 9. Isso daqui vai me dar aproximadamente 100 kN. E px2, eu vou pegar a tensão normal, né, na direção x, e multiplicar pela área de reforço, que é 12, valendo aqui 133,3 kN. Aí a gente vai, né, lá para cima, as forças são as mesmas, só que compressiva. Px4 e px6, ele vale menos 100 kN. E px5
vale menos 133,3 kN. Olha só, essa situação é uma situação de viga espacial, né, diferente da outra lá plana. Então, para a gente conseguir, na verdade, enxergar aquelas projeções, a gente vai utilizar aqui, ó, essa outra figura que vai nos ajudar no sentido da gente enxergar as projeções necessárias para a gente compreender, né, os cálculos que a gente vai fazer agora. Deixa eu recortar. Recortar. Aqui. Aqui. Ó, vou aumentar. Então, você está vendo aí que eu tenho, né, por exemplo, no caso do reforço 1, eu tenho o sistema tridimensional aqui, destacado. Ele coloca aqui esse sistema, olha só, num cubinho tridimensional para facilitar a visualização, né, da força normal P1 e as projeções delas na direção x, y e z. Veja que o que a gente encontrou foi somente a projeção px1. Eu preciso encontrar a projeção pz1 e py1 para depois, por Pitágoras, encontrar a força normal no reforço, que é um dos elementos. E como é que a gente vai fazer isso? Olhando, né, os cossenos diretores, né? Ou seja, quais são os ângulos que a gente tem, né, do reforço em relação à direção, né, x no plano xz e a direção que esse reforço tem em relação ao eixo x na condição do plano xy. Tá tudo bem? É só buscar lá a referência de alfa e beta das vistas, respectivamente, superior. Deixa eu pegar aqui uma outra figura e colocar aqui para ajudar, né? Que é essa vista daqui, ó. Não. Isso foi da primeira questão. A vista lateral, que é essa daqui, ó. Deixa eu recortar. Então, é essa vista aqui, ó. Lateral não. Essa é a vista, desculpa, superior. Né? É essa vista aqui superior, que ele está relacionando esse beta aqui no plano XZ. E a vista, né, lateral, que eu acho que é essa daqui. Isso. E essa vista lateral, não? Essa vista aqui lateral, né, que envolve aqui, né, o alfa. Tá vendo que ele colocou o alfa aqui, que é o x e o y, o alfa, o x e o y, em função do meu reforço aqui na posição 1, e o beta em função aqui, ó, do zx. O beta aqui sendo determinado por geometria, tá, dessa figura, e o alfa sendo determinado por geometria dessa figura. Então, observando essa figura e essa figura, eu consigo definir, ó, que a tangente de alfa vale 20 sobre 400, sobre 400, e a tangente de beta vale 40 por 400. Com essas medidas e essa caracterização aqui, ó, eu consigo calcular o PY em função do PX, utilizando, né, a tangente de alfa e tangente de beta. Então, é isso que a gente vai fazer. Ó. Então, eu sei, por exemplo, ó, né, daquelas figuras passadas, que a tangente de beta, por exemplo, ela a tangente de beta, ela vai me dar, né, o PZ, né, associado aí a o 1, né, sobre o PX, né, associado à posição 1. E assim vale, né, para todos as outras situações, tá?
E o... Isso. E o P, e eu tenho também, né, que a tangente de alfa, ele vai ser o PY de 1, né, sobre o PX1. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4. Deixa eu pegar aqui, né, para ver o que é que eu estou calculando. Eu tenho 1, 2 e 3, 4, 5 e 6. Então, o 6 é igual a 1, né? O 6 é igual a 1, o 2 é igual a 5 e o 3 é igual a 4. Então, eu sei aqui, ó, que por essas expressões, né, eu vou conseguir, né, calcular o PZ1 e o PZ6. Então, eu tenho aqui que o PZ1 é igual ao PZ6 em módulo, né? Porque um vai ser tração e outro vai ser compressão, valendo 100 vezes 40 sobre 400, isso me dando, né, 10 kN. Tudo bem? Então, eu já tirei até a questão do sinal, tá? E aí vocês têm que olhar o que é que entra e o que é que sai de vetor. Sabendo que PZ1, né, e PZ6, né, PZ1, o 1 é o de baixo. Então, o de baixo vai estar tracionado e o de cima vai estar comprimido, se eu quiser relacionar com o sinal. O PZ1 seria 10 kN e o PZ6 seria menos 10 kN, tá? Tudo bem? Então, eu já estou colocando aí em módulo. E vamos lá, deixa eu... E aí eu sei que o 3 e o 4, eles têm o mesmo valor, né? Então, eu já sei que o 3 e o 4, eles têm o mesmo valor. Então, vamos lá só para, né, colocar também. Eu sei que o PZ4 em módulo, PZ é 1, 2, 3, 4, PZ 4 e 3, né? PZ4 e PZ3 também vale 10 kN. E a única agora coisa que muda é o PZ5, né? E o PZ2, né? Tração e compressão. Então, vamos calcular ele agora. PZ5, né? O PZ5... o PZ5 em módulo é igual ao PZ2 e ele vai ser dado por menos 133,3. Nesse caso aqui da seção central, olha, eu não tenho o ângulo, né? Porque ele está reto. Então, aqui vale 0 kN. Se você observar esses dois, né, eles estão retos. Então, eles não têm o ângulo lá. O beta, né, eu não tenho um ângulo beta. E o PY5 é igual ao PY2, que vale 133, isso aqui em módulo, né? Isso aqui teria, mas não faz sentido, 133 vezes 20 sobre 400, isso daqui me dando 6,67 kN, e eu acabei esquecendo, né, de calcular o PY, né, 6PY1, né? Então, eu vou calcular aqui do lado, tá? Então, eu sei que em módulo o PY6 é igual ao PY1 e ele vai ser dado aqui, ó, por 100 vezes 20 dividido por 400, isso daqui vai me dar 5 kN. Então, na verdade, eu já tenho a contribuição de cada uma das projeções da minha força
P, né, agindo aqui, por exemplo, nesse reforço 1, no reforço 2, no reforço 3, no reforço 4, 5 e 6. E aí, pela composição vetorial, eu consigo agora calcular os reforços e eu estou destacando aqui, ó, né, agora com essa conta, esse cálculo. Então, eu sei que a força em P1, P6, P3 e P4, ele vai valer a raiz quadrada, né? A raiz quadrada de 100 ao quadrado mais 5 ao quadrado mais 10 ao quadrado. Isso daqui me dando 100,6 kN. Isso daqui em módulo, tá? E eu preciso avaliar, cuidado, tá? Porque eu preciso avaliar quem está comprimido e quem está tracionado. Nesse caso aqui, a gente sabe que 1 e 3 estão tracionados, 4 e 6 estão comprimidos. No caso agora do P5 e do P2, eu só tenho uma contribuição P5 e P2, eu só tenho a contribuição, né, de duas componentes, mais 6,67 ao quadrado, mais 0 ao quadrado, isso daqui me dando 133,5 kN. E aí eu sei que embaixo está tracionado e em cima está comprimido. Então, vamos lá. Determinamos a força, né, normal em cada um dos strings, em cada um dos reforços. Agora, a gente, né, volta àquela lógica. Bom, a força cortante agora na minha seção central, ela não vai ser somente equilibrada pela resultante dos fluxos, né, nas paredes aí da minha seção vertical, né, resultante vertical das forças nos fluxos. Eu sei que cada um desses reforços me ajudam aí na composição do equilíbrio da força cortante com a componente na direção Y. Então, eu vou, né, equilibrar o cortante aqui com o que eu tenho de resultado de força, né, pelo fluxo na flexão, mais as componentes verticais, que vai ser PY1 mais PY2 mais até a PY6. Tudo bem? E aí, se você colocar lá umas positivas tracionando, puxando, e outras comprimidas empurrando, né, você enxerga que todas elas estão no mesmo sentido, similarmente ao que a gente viu lá na condição plana, que foi o que confundiu aí o nosso colega aí, teve um aluno. A força cortante na seção a gente já descobriu, né, que ela vale 100 kN. Então, eu já sei que a força vale 100 kN, igual a S, e eu tenho cada um desses outros elementos, né? Ou seja, a componente Y, ela vale PY, ela vale 5 kN, né, que é a PY1, a PY3, a PY6, não é? E a PY4, né? Ou seja, são 4 que são, né, que vale 5, então eu vou colocar aqui, né, mais 4 vezes 5, ou eu posso, colocar 5. Deixa eu apagar aqui, porque depois aí, muitas vezes o aluno fica, né, eu vou colocar 5, né, mas aí vai confundir, né, porque aí vou colocar mesmo 4 vezes 5, porque aí não confunde com essa questão aqui da sequência, PY1, PY, tá? Eu sei que eu tenho 5, né, 4 vezes a componente de 5 kN, 4 vezes a componente de 5 kN, e depois 2 vezes a componente
de 6,67. Com isso, eu consigo calcular, né, o S, tá, no valor de 66,67 kN. É esse valor aqui que eu vou ter que obrigatoriamente utilizar, não é? No sentido de compor as minhas expressões, né, de fluxo de cisalhamento nessa seção de célula fechada, que é essa seção central, na continuidade do exercício, que é determinar aqui, né, o fluxo, porque o centro, não é o objetivo de determinar o centro de cisalhamento, porque a gente já sabe onde está o centro de cisalhamento. Na verdade, a gente quer obter, né, os fluxos. Então, vamos pegar aqui a minha seção. Deixa eu colocar uma figura da seção aqui. Olha só, eu acho que é essa última aqui. Ó, perfeito. Aí fica organizado. Olha só. O que foi que eu fiz aqui? Eu já peguei a minha seção central. Deixa eu crescer ela aqui, para ficar bem visível. Eu já peguei aqui a minha seção central. Já escolhi a minha parede de referência. Tudo bem? Aqui a gente tem Deixa eu colocar aqui, né? Só para organizar. Os booms 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu escolhi, como vocês já sabem, né? Se eu tenho uma célula, né? Se eu tenho uma seção fechada, eu só preciso de uma parede de fluxo de referência, né? Para estabelecer aqui a lógica de cálculo. Eu dou um sentido aqui qualquer para esse fluxo da parede de referência, de tal forma que eu não destrua, né, a simetria do meu problema. Eu posso escolher qualquer parede como fluxo de referência, mas que eu não destrua a simetria. Por exemplo, se eu escolher essa parede daqui e chamar esse fluxo de Q0, o de cima tem que ser Q0 também, porque senão eu destruo a simetria. Por isso que, geralmente, a gente escolhe as paredes verticais como paredes de fluxos de referência. Tá? Foi nesse sentido. Eu dei um sentido aqui para o fluxo e eu coloquei aqui um sentido contrário, tá? Qualquer, para as outras condições de fluxo, né? Veja que eu coloquei aqui um valor de fluxo para essa parede, né, diferente da de Q0, claro, porque aqui eu vou passar um corte entre a parede de referência e a parede que eu quero avaliar o fluxo para compor a equação de equilíbrio, e eu tenho aqui o momento estático calculado por uma área, ou seja, vai me dar um fluxo diferente da de referência. Para essa outra parede, eu passo um corte entre a parede de referência e ela, vou ter uma nova equação de equilíbrio entre esse fluxo e esse fluxo. E aí é um outro fluxo porque eu tenho duas áreas, ou seja, eu vou ter um outro momento estático. E quando eu passar um corte entre essa parede de referência e essa outra parede aqui de fluxo incógnito, eu vou ter um outro fluxo porque eu vou ter um outro momento estático e aqui vai me gerar uma outra equação de equilíbrio, tá? Então, são esses cortes aqui, ó, que a gente faz. Por exemplo, esse primeiro corte aqui, ó, esse primeiro corte, ele vai me gerar essa primeira equação aqui, ó. Né? Ele vai me gerar essa primeira equação aqui, ó. Q3 mais Q0 é igual, né, ao S que a gente acabou de calcular. Veja que não é mais o cortante. Antes era o cortante, para essa situação inclinada não é mais o cortante, é esse elemento daqui, que é esse elemento daqui que vai equilibrar as forças resultantes verticais desses fluxos. Dividido pelo IZ, que a gente já calculou, vezes o momento estático. O momento estático aqui é quem? É 9, que é a área da seção transversal, vezes a distância que ele tem, não é, desse eixo em relação ao centroide. Aqui é 60, então a distância vale 30. Para os valores aqui de S e Z que a gente encontrou, isso daqui vai me dar 0,33 kN por centímetro.
eu vou passar um outro corte. Olha, eu vou passar um outro corte. Esse outro corte é entre a parede de referência e essa outra parede incógnita. Esse outro corte vai me gerar essa outra equação de equilíbrio aqui, ó, que vai ser quem? Q2, né, mais Q0, igual a S sobre IZ, vezes o momento estático. O momento estático agora é a área, né, do boom 2, mais a área do boom 3, 12 mais 9, vezes a distância de 30. Isso daqui vai me dar 0,778 kN por centímetro. E, finalmente, eu vou ter esse corte aqui da parede Q0 para a outra parede Q1 incógnita, me gerando essa terceira equação de equilíbrio. Me gerando aqui essa terceira equação de equilíbrio, que é Q1 mais Q0 igual a S e Z, 9 mais 9, 18, mais 12, que é a área, não é? Vezes o 30, isso daqui me dando 1,11 kN por centímetro. Vamos ver se vocês estão estudando. Eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4. 4 incógnitas, 3 equações de equilíbrio. Veja que para a célula fechada, eu não consigo resolver a questão simplesmente com as equações de equilíbrio geradas a partir do corte da parede de referência e a parede incógnita. Até então, no curso, a gente gerava essa quarta equação, né, para resolver o meu sistema, aplicando a condição de giro nulo, assumindo naquela situação, que a situação lá era para calcular centro de cisalhamento, assumindo que o plano da força, né, de corte, ela passava pelo centro de cisalhamento. Então, a gente aplicava naquele momento ali a condição de giro nulo. Só que, nessa situação aqui, eu posso aplicar essa condição de giro nulo? Nesse problema, existe torção? Existe torção ou não? Tem torção. Tem torção. Se tem torção, o giro não pode ser nulo. Então, essa equação eu não posso aplicar. Quem consegue me dizer uma outra situação aí que a gente pode gerar uma quarta equação para a gente resolver esse problema? O que é que a gente tem que recuperar? O equilíbrio em que sentido? O que é que acontece? Porque aqui, olha, o que é que está acontecendo aqui? Né? A gente só está considerando aqui, né, a situação do equilíbrio feito entre as paredes de referência, né, e as paredes incógnitas. Se vocês lembram da teoria, esse equilíbrio ele foi gerado a partir das forças normais, né, em cada um dos reforços, para chegar nessa expressão. O giro nulo eu não posso aplicar, porque tem torção e aí vai ter giro. O giro não vai ser nulo. Não é essa situação de quarta equação que eu posso aplicar. A outra equação que eu vou aplicar aqui é justamente o equilíbrio de momento na seção. Né? O momento gerado, né, pela torção, né? Ou seja, quando eu trago aí, né, porque a carga vertical ela está aqui, né? Ó. A força cortante, ela está aqui. Né? Quando eu trouxer ela para cá, ela vem quem? Ela vem para cá, ela mais o momento que ela produz. O momento que ela produz é de quanto? De 100 vezes a metade dessa distância daqui, que é 60. A força cortante na seção que a gente pegou foi de baixo, foi de baixo para cima ou de cima para baixo? Aí tem que dar uma olhada. Aí eu não... A cortante na seção foi de cima para baixo, né? Foi de cima para baixo. Então, ela me dá, né, um momento, né, vamos dizer assim, seguindo a regra da mão direita, né, positivo.
né? Ou seja, eu vou pegar ela no sentido horário. E isso vai igualar o momento que as forças resultantes desse fluxo me dão, né, na seção. Ou seja, os momentos produzidos pelos fluxos aqui, eles têm que equilibrar o momento na seção. O momento no plano da seção, tá? Não o momento fletor, né? O momento torçou, tá? Então, é essa conta que eu vou fazer agora. É essa situação que vai me dar a quarta equação para a gente gerar efetivamente uma possibilidade de se resolver o sistema. Então, eu tenho aqui, olha, 100 vezes 60. O que foi isso? 100 vezes 60 é justamente o 100, né, trazido para cá, para essa posição central, onde passa o centro de cisalhamento. Só que quando eu trago ele mais o momento que ele me produz, e o momento é 100 vezes 60. E aí eu vou considerar o momento produzido agora por todas as outras essas forças aqui, ó, né? Então aqui eu tenho, não é, em relação a esse mesmo ponto, né, que é o centro de cisalhamento, eu vou ter Q0 vezes 60 me dá força, vezes o braço de 60. E aí eu vou ter Q2 vezes 60 vezes o braço de 60 e Q3 me dando um outro binário, não é? Q2 e Q3 me dando esse mesmo binário e esse Q1, não é? Me dando o valor, né, de Q1 vezes 60 vezes o braço de 60. Tudo bem? Então, na verdade, aqui, pegando a regra da mão direita, eu vou ter, não é, como equilíbrio já o 100 vezes o 60, que eu coloquei. Né? Aqui, essa força, ela tá a gente pegou foi a esquerda, ela tá para baixo, né? Ela tá para cá, ela me dá esse sentido aqui. Não, mas aí a gente não vai conseguir, né, provocar o equilíbrio. Aí a gente volta na situação lá que eu tinha comentado, né, de levar o sinal. Não, a gente não pode levar o sinal. Na verdade, a gente tem que equilibrar. É como na força cortante que a gente fez, né? O S lá, a força cortante, ela tem que ser igual lá. O V tem que ser igual ao S mais as projeções. A mesma coisa aqui. Esse momento daqui em módulo, né, esse momento em módulo, não importa. Eu vou tratar ele em módulo e eu vou adotar sinal para os fluxos. Então, se eu assumir, por exemplo, que esse momento daqui ele me dá, em relação a esse ponto, uma tendência, não negativa, os outros têm que ser positivo. Eu vou assumir isso e o que é que acontece? Quando a gente processar o equilíbrio, se esses sentidos aqui, né, eles estiverem com uma dada incoerência, a própria conta, não é, ela vai me dar. Não é? Então, deixa eu ver o que foi. Aqui já tá, o sinal já está embutido em módulo. Né? Então, aqui eu tenho, né, 100 vezes 60, mais o Q0, isso. Né? Aqui eu vou ter 100 vezes 60. Deixa eu apagar aqui. Aí pela regra da mão direita agora nos fluxos eu vou ter mais o Q0 vezes 60 vezes 60. Aqui eu já estou pegando, né, ela em módulo, né? E aqui eu estou utilizando a regra da mão direita em relação ao centroide. Depois, menos Q2 mais Q3, me dando um binário de momento, né, negativo. E depois, menos, regra da mão direita, menos Q1, 60 vezes 60. Isso daqui igual a 0.
isso daqui igual a zero, e aí sim eu consigo chegar nessa expressão aqui, ó. 6.000 igual a menos 3.600 Q0, mais 3.600 Q2, mais 3.600 Q3, mais 3.600 Q1. Bom, aí eu já tenho a quarta equação. O que eu preciso fazer? Eu preciso voltar aqui nessas expressões, isolar Q1, Q2 e Q3 em função de Q0, voltar naquela quarta equação e calcular o Q0. Tá? Então, é isso que a gente vai fazer aqui. Tá? Então, essa expressão agora aqui, ó, 6.000 igual a menos 3.600 Q0. Aí eu tirei lá Q2 em função de Q0. Então, eu tenho 3.600 vezes 0,778 menos Q0, mais, aí eu isolei Q1 em função de Q0. Então, eu tenho 3.600 vezes 0,33 menos Q0, mais 3.600 vezes 1,11 menos Q0. Isso daqui vai me dar 6.000 igual a menos 3.600. Não, se eu fizer essa conta, eu já vou colocar aqui para a gente não perder tempo. Eu vou ter esse valor aqui, ó. Deixa eu apagar aqui. Se eu resolver essa conta, eu vou conseguir chegar nessa expressão aqui, ó. Menos 1984,8 igual a menos 14.400 Q0. O Q0 aqui me deu positivo no 0,13783 kN por centímetro. Isso significa o quê? Isso significa que o sentido que eu assumi para Q0, ele né, é o verdadeiro. Então, só para destacar, né, como foi que eu criei essa equação. Essa equação ela foi dada pelo equilíbrio de momento, né? Eu utilizei como referência o ponto centroidal. Era isso mesmo, né? O V ele está para baixo, então a força cortante levada para cá, ele me dá um momento, né, de 100 vezes 60. Aí, essa força em relação a esse ponto me dá uma força de Q0 vezes 60 vezes o braço de 60, né, seguindo a regra da mão direita. O Q3 ele me dá um binário negativo, o Q2 me dá um binário negativo e o Q1, né, me dá um momento negativo em relação ao ponto centroidal. Com essa quarta equação, eu vim aqui nessas três equações, isolei respectivamente Q1, Q2 e Q3 em função de Q0, substituí nessa expressão aqui e consegui encontrar o Q0 e o sinal da conta me provou que esse sentido aqui ele é coerente. Com o Q0 determinado, eu volto nas três equações anteriores e consigo calcular o Q1, que vale 0,972 kN por centímetro. Q2 vale 0,640 kN por centímetro. Isso o fluxo na flexão, né? E o Q3, ele me dá 0,19217 kN por centímetro. Olha só, o que é que acontece?